Bom dia, meu nome é Perla, sou estudante da turma de licenciatura em Ciências Biológicas do 7º período e fizemos a nossa intervenção na turma do EJA, a qual foi a partir da ficha de observação e monitoramento, percebemos foi diagnosticado uma crítica questão sobre o aprendizado dos alunos. O absenteísmo foi um dos primeiros fatores a ser percebidos e muito forte, reduzindo assim severamente o quórum de aula e levando dúvidas sobre a constância e participação geral dos matriculados. Somando assim, evidenciou-se que cenário com baixa participação ativa e isolamento social, onde os estudantes demonstraram responder questionamentos orais ou defender pontos de vista. Esse silêncio predominante, ele atuou como uma barreira que impediu a construção de um ambiente colaborativo e de trocas coletivas. Por fim, mapearam-se barreiras significativas na autonomia e na interpretação de estudos que baseou predominantemente no registro físico passivo, onde os alunos passaram a maior parte do tempo copiando o que estava copiado na lousa. Os estudantes costumavam afirmar verbalmente que tinham compreendido o conteúdo, mas quando interpelados, mas tal afirmação não confirmava, porque na prática eles não conseguiram responder o questionário com cálculos que foi colocados para serem resolvidos por ele. Sendo assim, eles tiveram um comportamento de dispersão e o olhar fora da sala de aula, onde percebemos que existia uma situação crítica em relação ao aprendizado deles. Boa noite, eu me chamo Maria Vitória, sou do 7º período do curso em Licenciatura em Ciências Biológicas e de antemão gostaria de pedir desculpas se algum barulho ou ruído vier a acontecer durante o vídeo, porque eu moro numa rua um pouco movimentada e por questões também de vizinhança pode vir a acontecer. E essa também já é a 200ª vez que eu tento gravar sem que nenhum barulho ocorra, mas enfim. Eu gostaria de iniciar falando que a nossa regência ela teve como base ali o tema água e saúde, cálculos no cotidiano. Então a gente buscou interdisciplinar a biologia com a matemática. E durante a nossa regência nós observamos algo que chamou bastante a nossa atenção, que foi que os alunos eles não tinham ali um conhecimento prévio sobre a quantidade de água necessária que nós devemos tomar durante o dia para que o nosso corpo ele funcione da maneira adequada. Tanto que alguns alunos, eles relataram que substituem a água por outras bebidas industrializadas, como refrigerantes,
que a gente sabe, né, que definitivamente não pode substituir a água. Então, a gente também observou que eles não conseguiam associar, né, não sabiam também que alguns sintomas comuns, como dor de cabeça, cansaço e entre outros, estariam ali associados com a desidratação, porque eles achavam que seriam apenas sintomas da rotina cansativa deles, né? Como a de um senhor que estava presente na aula e que ele disse que ele tinha um trabalho, né, manual que era bastante árduo, pesado, né, que então poderia acarretar nesses sintomas, né, mas que a desidratação também pode causar. Boa noite, minha gente. Eu me chamo Maria Flávia e ainda sobre a nossa intervenção, a nossa regência na turma da EJA, um dos principais problemas identificados na turma foi a dificuldade que os estudantes eles tiveram em relacionar alguns cuidados básicos de saúde com a própria rotina deles, né? Muitos alunos eles demonstraram que a baixa ingestão de água era um hábito comum naquela turma, onde era comum substituir a água por refrigerante e outras bebidas industrializadas. Além disso, por alguns relatos dos estudantes, nós percebemos que eles apresentavam uma certa lacuna, né? Que esse hábito era algo comum no dia a dia deles, né? E que eles apresentavam uma certa carência no conhecimento porque eles não tinham conhecimento dos malefícios que a desidratação causaria no nosso corpo. Então, foi necessário uma intervenção para que eles soubessem a importância da hidratação para a nossa saúde e para nossa qualidade de vida. Fora esse problema, né, que eles não tinham essa consciência sobre os impactos que a falta de água poderia causar no nosso organismo, outro problema perceptível foi a dificuldade que eles apresentaram sobre alguns conteúdos matemáticos básicos, né? Principalmente voltado para as operações matemáticas, né? Que, no caso, na nossa atividade, nós utilizamos ali a multiplicação. Eles apresentaram uma certa dificuldade, como também para a conversão de algumas medidas, como, por exemplo, ainda na nossa atividade, a gente utilizou ali a conversão de mililitros para litros. Então, esses estudantes da nossa turma em específico, eles apresentaram essa dificuldade nesses conteúdos básicos. A gente teve que intervir e prestar um certo apoio individual, porque eles demonstravam essa insegurança para a gente e também uma certa dependência, porque eles não conseguiam realizar essas operações básicas. Então, a gente percebeu que eles possuíam uma certa lacuna no conhecimento e isso acabava dificultando ainda mais o processo de ensino e aprendizagem daquela turma, ainda mais se fosse tratar de uma turma que era multifatorial, que apresentavam pessoas com faixas etárias diferentes e também tinha ali um baixo interesse em relação à participação, porque no começo eles demonstraram estar ali bem inseguros, que não queriam participar, mas ao longo da nossa intervenção eles foram se abrindo e a gente pôde ter acesso a essa limitação que eles apresentavam e assim colaborar para que eles realmente aprendessem e conseguissem relacionar a quantidade de água que eles tinham que beber com alguns conteúdos ali que são importantes dentro do nosso currículo. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Alexandre, do curso de Ciências Biológicas, e fiquei para falar um pouquinho sobre a questão da faixa etária e também com relação aos prejuízos que esses estudantes
tiveram a não concluir os seus estudos no tempo, podemos dizer, adequado, né? Bom, com relação à faixa etária, acredito eu, não tenho certeza, até porque nós não perguntou a idade de cada um, mas acredito que esse público ele varia em torno de 17 anos a 40, 45, no máximo, acredito eu. E é um público pequeno, né? Porque, infelizmente, na sala que nós foi, na turma que nós foi, eram poucos alunos, ou eles não foram naquele dia. Acredito só em torno de, no máximo, 6, 7, 8. Acredito que não tinha mais do que isso. Bom, e com relação aos prejuízos, é observado, né, que pessoas que não concluem os seus estudos no tempo adequado, se é que podemos usar essa palavra, há o prejuízo. E também tem o prejuízo em relação à EJA, porque o estudo da EJA é um estudo resumido, né? Ele é bem resumido. Eu digo isso por experiência própria, porque eu terminei o ensino médio na EJA. Ou seja, num ano você faz o primeiro, o segundo, e no outro ano você faz o ano inteiro, você faz o terceiro. E há prejuízo, é resumido, as coisas são resumidas. É diferente de você estudar numa escola de tempo integral ou ensino regular normalmente. Bom, é isso. Bem, eu iniciei a regência explicando quem a gente era, o que nós fomos fazer lá, né? E também expliquei sobre o que era a água, qual a sua importância para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, eu disse que cerca de 60 a 70% do nosso corpo é composto por água e que ela é bastante importante para a nossa hidratação, pois ela leva sais minerais e nutrientes para todas as células do nosso corpo e que elimina as substâncias tóxicas através do suor e da urina. Eu também expliquei que o principal meio pelo qual o nosso corpo ele obtém água é justamente quando nós tomamos água e que ela é digerida pelo nosso sistema digestório. E claro, né, sempre utilizando ali uma linguagem mais clara para que eles pudessem entender, né, o que a gente estava passando para eles. E também falei que outra forma pela qual o nosso corpo ele obtém água é quando algumas células, que é a unidade fundamental da vida, né, a unidade básica, ela metaboliza, né, processa alguns nutrientes, alguns sais, e ela vai soltar um pouquinho de água. Basicamente, dessa forma, eu introduzi para eles o que seria a água e a importância, para que em breve, né, posteriormente, os outros participantes pudessem explicar sobre os cálculos e entre outras coisas, né, como os sintomas. Então, minha gente, dando continuidade mais uma vez, durante a minha participação na regência, eu fiquei responsável por abordar com a turma os principais prejuízos causados pela falta de água no nosso organismo. Durante esse momento, eu busquei utilizar ali uma linguagem clara e acessível, né, fazendo eles relacionarem esses sintomas com o cotidiano deles, né? Então eu expliquei para eles que a falta de hidratação poderia causar algumas consequências no nosso corpo, como por exemplo a desidratação, dores de cabeça, cansaço excessivo e até dificuldades no processo de concentração. Além disso, né, durante esse momento, eles relacionaram com as experiências vividas e eles afirmaram que muitas vezes sentiam esses sintomas, só que não sabiam que estavam associados com a baixa quantidade de água que eles ingeriam. Então, a nossa intervenção ela foi importante porque através dela a gente não só conscientizou eles, mas a gente mostrou a importância, né, de ingerir a quantidade de água adequada para a nossa saúde e também para melhorar ali a nossa qualidade de vida. Após as meninas falarem lá a quantidade de água que tem
no nosso corpo, que vai ser, no caso, entre 60 a 70% do nosso corpo é constituído por água. Após ser explicado também as diversas funções que a água exerce no nosso corpo e falar quais os malefícios que essa água, a falta, a ausência da quantidade de água necessária pode causar no nosso corpo, eu iniciei a proposta de atividade que a gente trouxe para esses alunos. Mas antes de eu falar especificamente como foi orientado essa parte prática, eu vou falar um pouco sobre a importância da gente associar a teoria à prática. Quando a gente fala da importância de associar a teoria à prática, a gente está sustentado em grandes pesquisadores que já apontavam essa forma, no caso, de associar a teoria à prática como algo essencial. Conforme defendia, por exemplo, Paulo Freire, a educação ela só passa a ter sentido quando ela é aplicada no dia a dia do aluno. E foi justamente sob essa perspectiva que foi orientada a nossa prática pedagógica. Agora, falando mais especificamente da relação, no caso, da integração entre biologia e matemática, dois pesquisadores, Erisvaldo Francisco e Andrea, que é de um artigo científico que eu estava lendo, eles falam que a integração entre a biologia e a matemática ela é fundamental para a aprendizagem dos alunos, porque os alunos eles param de enxergar aquele cálculo ali como uma mera abstração isolada e passa a ver que aquele cálculo ali ele pode ser utilizado para interpretar funções vitais e a saúde do corpo humano. Além disso, o ensino da biologia ele precisa, nesse caso, ser uma prática social. O ensino da ciência precisa ser visto como uma prática social, ou seja, como algo que o aluno consiga aprender aquele conteúdo e aplicar no seu cotidiano, de forma crítica ali no seu cotidiano. Agora, explicando especificamente como foi feita no caso, a proposta de atividade que a gente levou para eles na questão do cálculo, que foi a parte que eu fiquei para desenvolver, como funcionou. Inicialmente, eu expliquei para eles que para cada quilo corporal a gente precisa de 35 ml de água. Então eu falei para eles, se um indivíduo tem 70 quilos, eu vou fazer os 70 vezes os 35 ml. Com isso, eu consigo saber a quantidade de água que aquele indivíduo precisa beber por dia. E foi justamente isso que eu falei para eles. Eu coloquei um exemplo no quadro, fiz, se o indivíduo ele tem 70 quilos, quanto de água esse indivíduo precisa beber por dia? Fiz o cálculo, coloquei lá 70 vezes 35, cheguei no resultado em ml. Depois de chegar no resultado em ml, eu falei para eles que precisava converter para litros. Se não quisesse, não era necessário, mas era interessante que eles convertessem para litros. Expliquei para eles lá no momento que para converter de ml para litros, a gente divide por 1000. E quando a gente divide por 1000, a gente pega o número, no caso, e anda com a vírgula 3 casas para a esquerda. Fazendo isso, a gente já dividiu por 1000 e a gente já converteu aí de ml para litros. E durante o momento, e aí depois que eu finalizei isso, eu pedi para eles calcularem a quantidade de água que eles precisavam beber por dia. Após isso, quando eles estavam lá, eu falei para eles, que enquanto eles estivessem ali calculando a quantidade de água que eles precisavam beber por dia, a gente ia estar orientando eles para que eles desenvolvessem o cálculo da melhor maneira possível. Foi justamente isso que aconteceu. Enquanto eles estavam lá
calculando a quantidade de água que eles precisavam beber por dia, eu, Cláudia, Alessandro, Perla, juntamente com o pessoal lá que estava na regência, a gente foi auxiliando eles a calcular, a desenvolver esse cálculo lá no momento. Então, a nossa prática pedagógica, ela tende justamente, assim, apesar da nossa prática, da nossa metodologia, ela ser uma metodologia relativamente simples, e precisa ser simples porque o público do EJA é justamente um público de ensino fundamental, então precisa ser uma metodologia simples, não pode ser muito sofisticada, tendo em vista o público que a gente está querendo atingir, eles precisam assimilar aquilo, mas a nossa metodologia, apesar dela ser simples, ela está fundamentada e ela está embasada tanto nos autores que eu falei anteriormente, quanto também nos debates que a gente teve em sala de aula, nas conversas que a gente teve em sala de aula. Inclusive, quando a gente estava em sala de aula, esse foi um dos pontos que que eu dei bastante ênfase nos debates que a gente estava tendo, que eu falei. Muitas vezes o aluno ele vê o conteúdo lá no quadro, mas ele não consegue enxergar uma aplicabilidade real daquilo que ele está enxergando ali no quadro. Fica na mera teoria. Então, a gente fez justamente isso com a proposta que a gente trouxe. Por exemplo, na questão do cálculo, eles viram lá o cálculo no quadro de multiplicação e divisão e logo na sequência eles viram onde é que eles poderiam aplicar aquilo ali na vida deles, no dia a dia deles. No caso, aí para poder calcular a quantidade de água que eles precisavam beber por dia. Então, a nossa metodologia, apesar dela ser simples, ela contempla todos os pontos que precisavam ser contemplados. Olá, boa noite. Me chamo Cláudia Maria, faço parte do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do 7º período. Tive um imenso prazer, um privilégio enorme em poder participar da regência e ter contato ali com o ensino da educação de jovens e adultos, no EJA, onde esse ensino traz uma oportunidade para pessoas que tiveram ali sonhos interrompidos e que hoje buscam ali novas oportunidades para realizarem esse sonho que está tão próximo. Então, a interdisciplinaridade entre matemática e biologia, ela foi fundamental ali para que os alunos eles pudessem compreender a importância da água para o nosso organismo, para a manutenção da nossa saúde, que o nosso corpo ela é uma máquina. Então, tanto a água excessiva ela faz mal, como também a falta da mesma ela acaba nos prejudicando. Então, essa ligação entre as disciplinas, ela tornou a aula um pouco mais dinâmica, mais prazerosa, mais comunicativa, que os alunos eles pudessem refletir ali sobre os hábitos que eles têm no dia a dia, de problemas e de soluções que estão no seu cotidiano que podem ser resolvidos. Diante disso, com uma linguagem mais clara, objetiva e que eles pudessem compreender o assunto que estaríamos transmitindo, como a Vitória falou anteriormente, o nosso corpo ele é composto por 70% de água. E essa água ela vai ser distribuída ali no nosso organismo, vai para as células, para a corrente sanguínea. E aí, com o decorrer dos anos, na nossa idade, essa água ela vai diminuindo no nosso organismo, justamente por não nos hidratarmos corretamente. E esse nível de água também, ele diminui de acordo com pessoas que têm o peso um pouco elevado, que estão ali acima do peso. Bom, e após eles realizarem os cálculos, eu também pude dar um apoio, um suporte ali para os que precisavam, embora muitos deles conseguiram resolver corretamente e sozinhos, tiveram ali a sua autonomia. E em seguida, juntamente com Jamile, nós fizemos algumas perguntas. Dentre elas, a primeira foi: quem descobriu que está bebendo menos água do que deveria? Então, um deles respondeu, que foi até um jovem, um senhor, mas ele era muito jovem, tinha a aparência bem. Ele respondeu que bebia mais do que deveria, disse que justamente pela rotina, ele bebia mais do que deveria, mas não acabava esquecendo. Além disso também, eu pude observar na apresentação anterior do primeiro grupo, eles mencionaram que na turma em que eles ficaram, tinha um aluno que apresentava deficiência, cognitiva, intelectual, seja qual fosse a deficiência, ele tinha um suporte de um profissional de apoio, um mediador.
Na turma em que nós ficamos, né, que teve a observação e a nossa regência, eu pude analisar também que tínhamos também, né, um aluno com deficiência, e aí esse aluno ele não tinha o suporte, não tinha um mediador, né? A nossa turma, ela era pequena, acredito que a maioria dos alunos também já tivessem ido embora, porém na sala de aula nós tínhamos 6 alunos, né, em torno de 6 alunos, 2 deles, um era deficiente e a outra pessoa ela apresentava problemas de saúde. Então, para mim, né, foi uma experiência gratificante poder ter esse momento no ensino que é tão importante para nós, tanto importante para o nosso futuro, com pessoas que trazem ali bagagens de vidas diferentes, experiências diferentes. Olá, boa noite. Meu nome é Jamile. Eu fiquei na regência com a parte discursiva com a turma, onde eu dividi com Cláudia 3 perguntas para cada uma, onde eu dei início com a primeira pergunta. Quais benefícios vocês já sentiram quando bebem mais água? E as respostas dos alunos, né, deu a entender, foi perceptível que os alunos entendiam a importância de beber água, de se hidratar, onde as respostas elas consistiram em passar sede, se hidratar. Então eles entendiam a importância de beberem água, mas eles não entendiam os benefícios que a mesma traz a gente, traz ao nosso corpo. Então, em cima dessas respostas, eu pontuei que beber água é importante para se hidratar, sim, mas também traz muitos benefícios para o nosso corpo. Então, beber água regularmente, numa quantidade ideal para o nosso corpo, ela traz benefícios para nós, não só físicos, como os mentais, como uma boa memória, um bom funcionamento no organismo, mais disposição durante o dia. Então, pontuei esses pontos para eles entenderem, para os alunos entenderem que se hidratar, passar a sede, a água é importante, mas ela também pode nos trazer muitos benefícios que talvez eles não soubessem. E a segunda pergunta foi: alguém aqui costuma tomar refrigerante ou suco industrializado no lugar de água? E as respostas elas foram bem diversificadas. Onde um senhorzinho, já de idade, mas a gente não perguntou a idade nem o nome para não ser invasivo, ele respondeu que não. Ele disse que prefere beber sempre água, sempre mais água, pois trabalha o dia todo no pesado, soa muito e como também disse que bebia até mais de 3 litros de água. Ele foi bem aberto, né, de dizer que bebia mais de 3 litros por dia, porque trabalhava no pesado. Então, ele preferia sempre estar ali bebendo água constantemente devido à sede, né, e ele entende a importância de se hidratar. E a outra resposta de outra aluna, uma jovem entre 18 a 20 anos, ela já respondeu, onde se tiver um copo de refrigerante e o de água, ela vai preferir o refrigerante para matar sua sede. Então, diante dessa resposta dessa aluna, eu pontuei uma resposta para essa pergunta, né? Que muitas vezes as pessoas elas substituem a água por bebidas com açúcar, com sabor, por ser mais atrativas, por serem mais chamativas, né, por terem um sabor mais exótico, enquanto a água, que é sem gosto, que é sem graça, ela não é muito chamativa e sempre faz essa substituição. Mas essa substituição, ela pode nos trazer muitos malefícios futuros, como o refrigerante, que tem muito açúcar, pode trazer um futuro diabetes, contém também corantes, que também é muito ofensivo para os nossos organismos, suco industrializado, mais especificamente aqueles de pacotinho em pó, eles são cancerígenos, né? Eles podem desenvolver no nosso organismo células cancerígenas, então essa substituição não é bem vista para a gente futuramente. Então, sempre optar por água, que é saudável, mesmo sendo sem gosto, sem graça, ou trazendo assim podemos dizer, algum truque para pessoas que preferem algo com sabor, né, com mais gosto, ao invés da água, sempre optar por sucos naturais.
feitos com frutas frescas que são saudáveis. Bom, e a terceira pergunta, ela foi: quais estratégias ou truques vocês usam para lembrar de beber água durante o dia? Bom, e as respostas, a do senhorzinho, de idade, ele respondeu que devido ao trabalho pesado, ele constantemente está bebendo água. Ele não tem um lembrete ou estratégia, mas ele sabe que ele necessita de água devido a suar muito, a trabalhando pesado, precisar se hidratar. Enquanto a jovem, uma jovem da turma, ela respondeu que bebe água, sentiu sede, ela bebe água. Não é uma estratégia especificamente, mas ela pelo menos se hidrata durante o dia. Então, pontuando a resposta para essa pergunta, às vezes a gente, mesmo em sentir sede, às vezes a gente não tem tempo de estar ali constantemente lembrando de beber água devido à correria do dia, do trabalho, atividades, né? Então, é sempre bom optar por estratégias. Isso porque se hidratar, beber água é importante. Então, optar por lembrar de beber água durante o dia, no final do dia a gente vai recolher esses benefícios. O corpo ele vai estar ali no seu funcionamento adequado. Então, diante disso, eu pontuei alguns pontos onde são possíveis estratégias que podem ser utilizadas para lembrar de beber água durante o dia. E nisso eu pontuei: manter uma garrafinha de água por perto, ali na mesa de trabalho, ou se é um trabalho que exige se locomover muito, então sempre andar com garrafinha de água para estar ali se hidratando constantemente durante o dia, certo? Outro ponto também foi estabelecer horários fixos. Se você acorda muito cedo, sai de casa muito cedo ou muito corrido, optar por horários é sempre uma boa opção. Antes você acorda, bebe água. Então, assim que amanhecer, bota um horário fixo, que é beber água, assim que acordar, né, de jejum. Como também antes de outras refeições, né, como almoçar, jantar, estabelecer horários que você tenha ali livre, né, onde você possa ter aquele momento para se hidratar. Em relação à descrição na intervenção da regência, eu participei como auxiliar, ajudando os alunos a realizar as atividades, e percebi que eles tiveram muita dificuldade. Então, ajudando a realizar os cálculos, eles sentiram, não conseguiram realizar, porque durante a explanação do assunto, alguns ficaram dispersos, com falta de foco e olhando para os lados. Outros não conseguiram se expressar direito, disseram que entenderam, mas na hora da realização não conseguiram realizar. Então, eu e mais os outros colegas auxiliamos para ajudá-los a solucionar os cálculos referentes ao assunto. Mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu fiquei também com a questão, como eu faço parte da intervenção, eu fiquei responsável por auxiliar aos estudantes na questão resolver a continha lá relacionada à questão de quantidade de água que cada pessoa precisa beber durante o dia, de acordo com o seu peso. E aqui eu quero me dirigir mais especificamente à pessoa que eu auxiliei para resolver a conta, né? Achei que ele teve um pouco de dificuldade para resolver a soma, né? E descobrir a quantidade de água necessária que ele precisaria tomar todo dia, beber diariamente. Vou chamá-lo de João, nome fictício. O João, ele pesava, segundo ele, 100 kg, e ele
precisaria descobrir quanto de água ele precisaria beber todo dia. E depois de fazer as contas, foi descoberto que ele precisaria tomar em torno de 3,5 litros de água, de acordo com o seu peso. E, para minha surpresa, o seu João, um nome fictício, ele disse que tomava muito mais do que isso, porque ele trabalha, segundo ele, exposto ao sol e precisaria beber bastante água durante o dia. E deu para perceber, porque ele estava com a pele dele, parece uma pessoa que bebe muita água mesmo, se percebe. E é isso. Eu me chamo Daniele. Bom, e para finalizar, a parte da regência, no final, depois da aula, depois da dinâmica, das perguntas, eu fiz um fechamento ali reforçando a importância deles tomarem a quantidade de água correta, que apesar que sei que na correria do dia a dia, muitos afazeres, a gente às vezes esquece até de tomar água, mas que a água é essencial para a nossa saúde, ajudar na nossa disposição, inclusive na nossa concentração. Bom, e que depois deles terem calculado ali de acordo com o seu peso, a quantidade de água que eles deveriam tomar, que eles estabelecessem uma meta de quantas garrafas tomar por dia. Por exemplo, andassem ali com uma garrafa de 500 ml, para poder calcular, eu vou tomar 4 garrafas dessa por dia, 5, por aí, para que eles não esquecessem de tomar água e assim pudessem ter uma noção se está tomando a quantidade correta, e que eles adotassem hábitos como, ao acordar, tomar um copo de água, e que não deixassem para tomar água apenas quando estivesse com sede, porque quando a gente já está com sede é porque nosso corpo já está desidratado. E só para finalizar, falei que esperava sim que eles tivessem compreendido o que a gente quis passar e que sim, eles adotassem esses hábitos. Bom, dando início na parte da reflexão crítica, eu quis pontuar a importância de uma aula mais dinâmica para a ERJA, onde é encontrada um público-alvo de alunos bem diversos, onde vai de adultos cansados de um dia de trabalho a jovens impacientes. Bom, trazendo esse ponto para a nossa regência, na turma que a gente fez a regência, eu percebi que alguns alunos, eles foram participativos em todos os momentos, sendo eles teóricos ou dinâmicos. Enquanto alguns outros alunos, eles foram mais impacientes, eles não foram tão participativos na parte teórica, na parte mais explicativa, na parte mais tradicional, enquanto na parte dinâmica, eles participaram bem abertos, bem participativos. Então, é nítido que uma aula mais dinâmica, uma aula mais atrativa, fugindo um pouco do tradicional, é chamativo para os alunos da ERJA, onde vai, assim, englobar todos os alunos que tem naquela turma. Não que o modo tradicional, uma aula tradicional, ela não seja eficiente. Ela é sim eficiente, mas trazer também essa mesclagem de uma aula mais dinâmica, mais divertida, com esse método mais tradicional, essa mesclagem entre momentos, ele é importante, e principalmente na ERJA, onde a gente encontra um público de alunos, de adultos que vêm de um cansaço durante o dia, de um dia puxado de trabalho, família, e jovens impacientes. Então, visto na nossa regência, muitos momentos de falta de interesse na parte teórica por parte dos jovens, eu quis pontuar essa reflexão de forma onde trazer essa mesclagem é importante, se torna uma aula mais atrativa, se torna uma aula onde vai englobar todos os alunos que estão ali presentes, principalmente esses jovens impacientes. Bom, e para finalizar aí a nossa reflexão crítica, eu gostaria de abordar sobre um dos desafios da ERJA, que é a falta de interesse por uma parte dos alunos. Não dá para generalizar e falar que é todos, não, é uma parte. Inclusive, durante a regência, que a gente estava lá na sala de aula, uma aluna, já no final, a gente já estava quase concluindo, ela já estava
se levantando e pegando sua bolsa para ir embora. Foi quando o professor, ali da aula, falou: não fica, olha, já estão finalizando, fazendo tudo para convencer ela, né, a ficar. Olha, já estão finalizando, ó, você vai ganhar um bis. E ela voltou e ficou sentada. Então, isso nos mostra que tem alguns alunos que eles não têm muito interesse no que é passado. E além disso, a EJA, diferentemente do ensino regular, não vai ter ali os pais dos alunos cobrando por notas, por presença, fazendo com que o aluno vá para a escola. Não. A maioria é composto por, tem jovens sim, mas tem adultos, tem idosos, pessoas que já assumem suas próprias responsabilidades, que já trabalham. Então, diferentemente do ensino regular, tem essa questão que não tem os pais ali para incentivar. A pessoa vai porque quer, né? Porque por algum motivo, né? Ela vai para ela, seja porque quer terminar, ou seja por outros motivos que existem. Então, ainda mostra essa dificuldade. E fora que o ensino da EJA se demonstra bem mais flexível, porque se o aluno quiser ir embora, ele vai, simplesmente. Ninguém vai ligar para o pai do aluno para falar que o aluno não está na aula. Bom, tem até um ditado popular que diz que você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Então, a gente pode pegar esse ditado popular e colocar na educação, que o professor ele pode levar as melhores metodologias possíveis, tudo de bom para que o aluno consiga compreender. Só que se o aluno não quiser, não tiver um pouco de interesse, um pouco de curiosidade para saber, entender o que o professor está falando, ele não vai aprender, ele não vai prestar atenção. Mas claro também que muitas das vezes essa falta de interesse se deve ao cansaço desses alunos, porque eles passaram ali o dia trabalhando em suas atividades. Muitos são pais de família, então muitas responsabilidades. E quando chega à noite ele está extremamente cansado, o que pode levar, sim, a essa falta de desinteresse. Bom, então só para finalizar, o ensino da EJA tem que ser direcionado para o cotidiano dos alunos, porque é uma forma deles conseguirem aprender. O professor dando exemplo, eles conseguindo ali entender de acordo com esses exemplos. Então foi isso, nossa regência e nossa apresentação, e obrigado. Olá pessoal, cumprimento a todos. Me chamo Micaela Medeiros e vou dar início falando com vocês sobre a observação da atividade que nos foi passada pelo professor Cosme Medeiros. Nós estivemos na escola Martin Luther King, mais especificamente no módulo 6 do 7º ano, e fomos recebidos pelo professor André. Eu vou passar para vocês algumas informações sobre o perfil da turma que eu pude observar em sala de aula. Primeiramente, eu anotei alguns pontos, onde no decorrer da minha apresentação eu vou explicando. Eu observei a faixa etária dos alunos, a quantidade de alunos naquela sala, tanto os que são matriculados quanto os que estavam presentes no dia da nossa observação, o seu nível de aprendizado, os interesses e as habilidades em sala de aula, suas dificuldades e a participação. A faixa etária desses alunos varia de 15 a 50 anos de idade. Na turma em questão, é uma turma pequena, onde são matriculados 15 alunos. No dia da nossa observação, apenas 5 estavam presentes, sendo um aluno autista, que estava acompanhado de sua mediadora. Bom, algumas dificuldades que eu pude perceber ali no decorrer da aula, apesar que eu já falei para vocês que tinha uma quantidade pequena de aluno, é que o professor a todo tempo tentava chamar a atenção dos alunos, mostrando um conteúdo que, por sinal, que chama bastante atenção, era um conteúdo atual, só que os alunos estavam um pouco dispersos. O professor a todo momento fazia perguntas, tentava interagir com a turma, falava sobre o cotidiano, e os alunos estavam um pouco dispersos nessa questão da participação. Dificuldades eu pude perceber na hora que o professor fazia alguma pergunta, que o professor tentava interagir com ele.
eles saíam ali um pouco do assunto, pediam para sair da sala, para ir ao banheiro. Mas como eu já expliquei, no dia tinha uma pequena quantidade de alunos, mas matriculados naquela turma tem 15. Aí o que é que eu posso perceber sobre essa turma? Que é uma turma pequena, uma turma que não participa muito das aulas, são um pouco dispersos, uma turma silenciosa, onde o professor dava o seu máximo ali na frente e os alunos às vezes ficavam um pouco dispersos, não prestavam muito atenção no conteúdo. Pode ter sido por no dia ter uma quantidade pequena de alunos. Para finalizar, ali o papel do professor tem que se adaptar àquelas necessidades dos alunos. Sempre está tentando chamar atenção, conversar, trazer outras formas mais dinâmicas, para chamar a atenção do aluno, para interagir, para prender eles ali no conteúdo. O professor, ele planeja sua aula, mas nem sempre o aluno está ali adequado a essa questão do quadro, a essa questão da escrita. Como alguns já têm uma faixa etária um pouco mais avançada, eles às vezes ficam dispersos, ou como tem alunos de 15 anos, eles ficam também um pouco dispersos, pedem para sair da aula. Aí é onde o professor vai ter que se adaptar à realidade de cada um, trazer instrumentos novos, práticas diferentes, para prender eles nesse conteúdo. E assim ter uma aula mais dinâmica, mais prática, conseguindo passar ali o que é proposto. Muito obrigada a todos. Bom, e dando continuidade na apresentação, eu, Ana Beatriz, juntamente com a minha colega Lourença, vamos falar um pouco sobre o segundo tópico da parte de observação, que é a dinâmica da aula. Basicamente, a partir desse tópico, nós queríamos entender um pouco melhor sobre 3 elementos fundamentais para o funcionamento de uma sala de aula: a metodologia adotada pelo professor para ensinar, a relação professor e aluno e a participação para engajamento dos alunos em sala de aula. Primeiramente, eu vou começar com a metodologia. Bom, a partir da nossa análise, nós conseguimos perceber que a metodologia adotada pelo professor, ela remete a uma metodologia mais tradicional, a um método mais expositivo, no qual o principal recurso utilizado por ele é o quadro. Ele coloca o conteúdo no quadro e os alunos reescrevem no caderno. Embora, a princípio, essa metodologia pareça um pouco simples demais, pouco interativa, isso não quer dizer que o professor, ao longo da aula, não tentou utilizar outros artifícios para tentar chamar a atenção dos alunos. E ele, de fato, fez isso. Ao longo da aula, várias vezes, ele tentava trazer elementos que remetem ao cotidiano, à vida diária desses alunos, para tentar mostrar para eles que esse conteúdo, esse assunto que eles estavam aprendendo, que é sobre gêneros textuais, é um assunto que fazia sentido para eles, que eles, de fato, viriam a encontrar esse assunto na sua vida real, que é o que a gente chama de aprendizagem significativa. Bom, em sequência eu vou falar sobre a relação professor e aluno. Nesse tópico específico, a gente percebeu que a relação professor e aluno, ela pode ser descrita como boa ou, no mínimo, ok. E por que eu falo pode ser descrita? A gente não tem certeza? Então, o que acontece é que a gente teve poucas interações do professor com os alunos, justamente porque os alunos eles não foram muito participativos. Mas o que a gente conseguiu perceber dessas poucas interações é que parecia ter um entrosamento relativamente bom entre professor e aluno. O professor, inclusive, em vários momentos usava a informalidade para se referir aos alunos. E você pode até pensar que isso é uma coisa ruim, porque o professor é uma figura de autoridade, ele tem que se referir de maneira mais formal, mas não necessariamente. Na verdade, essa informalidade demonstra uma certa proximidade dos alunos com o professor, uma certa intimidade. Isso mostra que, pelo menos naquela sala de aula, eles se consideram como iguais e falam de maneira mais próxima, de forma que um consiga facilmente entender o outro. Pelo menos foi o que a gente conseguiu captar, considerando que num primeiro momento só tinham 5 alunos em sala de aula, né? Depois aumentou um pouco, mas no primeiro momento eram poucos alunos. E nas poucas interações a gente sentiu que tinha, sim, uma proximidade. Agora, em sequência, minha colega Lourença vai falar um pouco sobre o terceiro elemento, que é a participação dos alunos em sala de aula. Olá, boa noite. Sou Lourença e irei dar continuidade sobre a ficha de observação, a pauta dinâmica de sala.
Bom, inicialmente, a dinâmica metodológica adotada pelo professor caracterizou-se como tradicional e expositiva, centrada principalmente com o piloto e o lápis de quadro. Também conseguindo junto as explicações verbais. Mas mesmo assim, o professor ele tentava arduamente prender a atenção dos alunos por meio de diálogos e as aproximações na carteira, puxando a atenção dos alunos e tentando fazê-los interagir e responder. No entanto, ele não obtinha a resposta dos alunos e o nível da participação ativa foi considerado baixo, configurando uma sala silenciosa e reservada, e com interações verbais mínimas. Na ficha de avaliação, a participação dos estudantes foi classificada como baixa, descrito pelo próprio professor como de morna para fria, dependendo do dia. Isso também pode ser dado pela baixa quantidade de alunos, no qual uma turma de 21 alunos, como citado anteriormente, só ia cerca de 15 alunos matriculados, só ia cerca de 5 a 9 alunos. E no caso, essa dinâmica dos alunos, vamos dizer assim, dos estudos, baseou-se predominantemente no registro físico passivo, onde os alunos eles passavam a maior parte do tempo copiando o conteúdo da lousa, sem interagir, sem questionar ou defender seus pontos de vista, evidenciando assim um cenário de isolamento social forte e timidez. Assim como a gente percebia que eles não conversavam nem com o professor e nem entre si. E esse silêncio predominantemente atuou como uma barreira da sala de aula. E embora os alunos eles costumassem afirmar verbalmente que compreendiam a matéria, quando íamos para a prática percebíamos que essa hipótese, essa teoria, essa ideia não se confirmava. O comportamento final da turma ele pode ser classificado também como muito disperso, pois a maioria, enquanto o professor explicava, tendia a olhar para o lado de fora, a prestar atenção em outras coisas, ou a ficar voando na sala. Bom, é isso. Obrigada. Boa noite, me chamo João Carvalho, sou aluno do 7º período de Ciências Biológicas e fiquei com a parte da observação, mais especificamente na parte do contexto dos alunos, né? Levando esse contexto, né, tivemos a presença de poucos alunos na turma, né? Em uma turma entre 15 a 10 alunos que o professor ele nos passou. Mediante a isso, o que eu pude observar, né, nessa parte do contexto, foi que grande parte desses alunos, né, eles têm um conteúdo que é relacionado com o cotidiano deles, né? Um exemplo bem prático foi a questão que o professor utilizou, que foi a de produção textual, mais especificamente focado na parte de notícias e jornalismo, certo? Levando isso em consideração, alguns alunos puderam destacar um pouco sobre o tema, que foi o professor ele utilizou a temática do Farol de Notícia, presente aqui em Serra, onde ele comparou o Farol de Notícia e comparou também alguns outros programas, como o Fantástico, como o Jornal Nacional, né? E levando isso em consideração também, alguns dos alunos, né, eles, como é que eu posso explicar, eles não interagiram tanto mediante a isso, porém, alguns alunos iam demonstrando, né, direitinho o interesse deles a respeito da temática que foi apresentado, tendo em vista que algum desses alunos, uma delas era uma mãe que estava presente, filha dela também, um já era um senhor de idade, um já era um garoto mais novo, em torno de 15 anos mais ou menos, e de acordo com um professor presente na sala, ele tinha dito que uma senhora de em torno de 70 anos, ela também frequentava. E
na turma também tinha a presença de alunos neurodivergentes, né? Tendo em vista que no dia que a gente foi só tinha um aluno neurodivergente, né? E levando também o contexto da questão de interação dos alunos, né? Percebemos também que, mediante a presença de pessoas que não é do cotidiano deles, né? Eles acabam meio que ficando um pouco envergonhados, um pouco tímidos. Tanto é que não interagiram tanto, eu creio que por conta da presença, né? Da minha presença e dos meus companheiros, né, na turma, para a gente poder ter feito essa análise, né? Tendo isso em vista, eu finalizo minha parte a partir daqui. Boa tarde, me chamo Laiane, sou do curso de Matemática. E um possível tema para intervenção com base na observação seria estratégias para aumentar o engajamento e a participação dos estudantes na EJA por meio de metodologias ativas e contextualizadas. Porque o que acontece? Com base na observação que a gente teve em sala, essa turma do EJA, ela não é uma turma que participa, não é uma turma ativa. Então o meio de intervenção seria uma forma de trazer com que eles venham ter interesse em participar da aula. Que a gente percebe que quando o aluno participa da aula, tanto é lucrativo para o professor como para o aluno também. Porque quando você faz perguntas, quando você participa, responde junto com o professor, querendo ou não, você aprende mais. Então, uma das formas de intervenção seria essas. Uma forma de envolver os alunos dentro da sala de aula, uma forma de trazer com que eles venham participar mais das aulas. Bom, a partir da observação, eu vou fazer uma reflexão crítica sobre a observação e é possível também perceber que a educação de jovens e adultos desempenha um papel fundamental na inclusão educacional e social também das pessoas que por diferentes motivos não concluíram seus estudos. E que a turma observada apresenta características típicas dessa modalidade, com predominância de alunos adultos e frequência variável, realidade frequentemente associada às responsabilidades profissionais, familiares e pessoais também assumidas pelos estudantes. Um aspecto positivo identificado foi a utilização de metodologia ativa do professor, favorecendo a participação dos alunos e também promovendo o ambiente de aprendizado baseado no diálogo e respeito mútuo. A relação harmoniosa entre docentes e discentes contribui significativamente para a permanência dos estudantes na escola e para o fortalecimento de aprendizagem necessária ao processo. Entretanto, a observação revelou também dificuldades relacionadas à leitura e à interpretação textual, mesmo sendo textos considerados simples, pequenos e curtos. Essa situação evidencia desafios históricos da educação brasileira, especialmente entre estudantes que tiveram trajetórias escolares interrompidas ou marcadas por limitações no acesso ao ensino. A dificuldade de compreensão textual pode comprometer não apenas somente ao desempenho escolar, mas também a participação crítica dos indivíduos na sociedade, uma vez que a leitura também é ferramenta essencial para o exercício da cidadania. Outro ponto também relevante foi a contextualização dos conteúdos, por meio de reportagens e notícias, estratégias que aproximam o conhecimento escolar da realidade dos alunos e também torna mais significativa a aprendizagem. Quando os conteúdos dialogam com as experiências de vida dos estudantes, há maior engajamento, e possibilidades de construção de conhecimento úteis para o cotidiano. E também chama a atenção o interesse demonstrado por alguns alunos em dar continuidade aos estudos após a conclusão da EJA. Esse fato reforça a importância da educação como um instrumento de transformação social, desenvolvimento pessoal e também ampliação das oportunidades profissionais. Dessa forma torna-se fundamental investir em ações pedagógicas voltadas ao fortalecimento textual, da leitura e também da interpretação textual, contribuindo também para a formação dos sujeitos mais autônomos, críticos e preparados também para enfrentar os desafios da vida acadêmica, profissional e social também.